There comes a time when we heed a certain call. Então chega um momento em que damos atenção a um certo chamado. Esse there, ele precisa estar aí, tá? Ele precisa muito estar aí. Ele não podia não estar aí. E em português, a gente não tem nada ali antes desse chegar, né? Desse verbo to come aí. Não pode falar tipo come a time, tá? Direto, você começa direto no come a time sem nada na frente. Ou comes a time, tá? Por quê? Porque as orações em inglês, né, as sentenças em inglês, com exceção do imperativo, tem sujeito. O que é o imperativo? É quando eu falo vai, tipo go, né? Faça isso, do this, vá lá, go there. Porque o imperativo, ele é o quê? Uma ordem, um comando. Ele só existe para uma pessoa, que é a pessoa com quem eu tô falando, né? Diretamente. Seja você ou vocês, eu falo, vai lá. Em inglês, não tem diferença entre você e vocês, né? Então eu falo go e ou é você ou é vocês. É a única pessoa que pode receber esse meu comando. Então esse é o único caso em inglês onde a gente tem uma oração completa sem o sujeito, tá? Ou seja, sem ter uma pessoa que faz aquela ação. Eu não falo you go, eu posso falar direto, go, tá? Claro, gente, quando eu digo o único caso, de acordo com a norma culta da língua. Quando você está escrevendo uma mensagem no WhatsApp, a gente come muito sujeito mesmo em inglês. Mas eu tô falando aqui, você vai escrever de repente num teste de uma certificação internacional, ou se você trabalha numa empresa, você vai escrever um e-mail para um cliente, não é uma empresa dessa super moderninha, que você usa uma língua muito moderna, muito informal. Então é sempre importante a gente saber como usar o inglês de uma forma correta e eficaz para que a gente possa realmente se comunicar em toda situação. E eu sempre digo que é mais fácil tirar do que colocar, não é verdade? Então, se você tem muita informação e de repente você está num meio que é mais informal, ok, você pode tirar um pouquinho, pode relaxar um pouco. Mas se você não tem para dar, não vai ter como você colocar, né? Não vai ser do dia para a noite que você vai adquirir uma boa formação e um bom hábito aí no uso do inglês corretamente, tá bem? Então vamos pensar sempre assim, que é melhor sobrar do que faltar. Com isso em mente, olha só. Com exceção do imperativo, tem sujeito. Se tem sujeito, mas eu tenho uma frase que em português é assim: chega um momento. Não tem ele chega, você chega, ela chega. Quem que eu boto nesse lugar? Eu coloco ou o it ou o there, tá bem? O it e o there, eles entram para fazer essa função do sujeito. E, inclusive, se alguém aí já estudou isso na gramática, chama dummy subject. Dummy é aquela manequim de vitrine de loja que ela imita uma pessoa, só que não é. Né? Então a ideia é isso, ele está fazendo o papel de uma pessoa, está fazendo o papel do sujeito. Por isso é um dummy subject. Muito legal esse nome, né? E aí você pergunta, mas teacher, como é que eu vou saber quando que eu vou colocar o it e quando que eu vou colocar o there? Então, no geral, você vai se acostumar muito, porque são frases bem definidas, que você vê sempre o it em determinadas situações e você vê sempre o there em outras situações. Mas é claro que eu não ia deixar você na mão com essa pulga atrás da orelha. Então eu coloquei aqui uma tabelinha para regras gerais, linhas gerais, só para você ter uma ideia, tá? De qual a diferença entre você colocar o there como esse dummy subject e colocar o it como dummy subject. Então olha só, gente, o there, ele costuma estar ligado à existência de alguma coisa. Tá? Então, se você vai falar de quantidade, de algo que existia em algum lugar, então places, quanta gente tinha, havia, existia em algum lugar, e com relação à existência de qualquer coisa, como é que isso veio a existir? Aparição, surgimento, tá? Enquanto você fala tem, chega, surge, existe, aconteceu, é muito comum usar o there, tá bem? Então, olha só, um exemplo bem simples. There is a woman in the room. Tem, existe uma mulher na sala. There has been an accident. Houve um acidente. De repente eu tô vendo ali o carro capotado, todo amassado, e aí, there has been an accident. There were many people in the audience. Havia muita gente na plateia. E o próprio exemplo da música, o original aqui. There comes a time when we hear a certain call. Então chega um momento. Então lembra dessa ideia da existência.
Algo que chega a existir, que surge, que acontece, que inicia, que começa. Tipicamente a gente coloca aí então o there como esse dummy subject, tá? Já o it é muito usado como dummy subject para a gente usar para falar de opiniões, opinions, hora, tempo, momento, time, weather, tempo de clima, e people, pessoas. Então, eu coloquei um exemplo para cada categoria dessa. Olha só, opinião. It's a good idea. É uma boa ideia. Então, você vai perceber que em português nunca tem sujeito em nenhuma dessas frases. Né? Eu não preciso falar isso é uma boa ideia, ela é uma boa ideia, esta é uma boa ideia. O português me permite falar só é uma boa ideia. Mas o inglês não. Então, como não é he, não é she, não é they, eu coloco o it, tá? It's a good idea. Com relação à data, tempo, momento, it's my birthday. É meu aniversário. Com relação ao weather, o clima, it's raining, está chovendo. E com relação à pessoa, por exemplo, aqui se identificando, open the door, it's me. Abra a porta, sou eu. Ok? Então vocês acabam percebendo que o it é mais usado, até porque ele é usado numa variedade maior de situações do que o there, mas como nessa música aparecia justamente o there, foi importante então colocar aqui para vocês essa tabelinha, tá? E aí olha que interessante, nessa mesma música a gente ainda tem em frases mais à frente exemplos dos dois usos, dos dois dummy subjects. Quando ele diz there are people dying, há pessoas morrendo, ele está falando da existência de pessoas morrendo. And it's time to lend a hand to life. E é tempo, é hora de dar uma mãozinha para a vida. Então, tá falando aqui de tempo, de momento. It's time. Igual lá a gente viu no It's My Birthday. Ok?